Olá, navegantes das palavras! Vamos continuar da minha entrevista lá para a posição de gerente administrativo financeiro. Eu, que não gosto de matemática, que não tenho o menor jeito, falida como empresária, não consegui juntar um tostão nos 12 anos de São Paulo, fui indicada para essa vaga. Bom, eu fui lá porque o presidente, da empresa queria falar comigo de qualquer maneira. Aí cheguei, era um senhor alto, fumava cachimbo, cara de gringo. Eu me apresentei, muito prazer, Celine. Ele falou, temos um amigo em comum. Eu pensei assim, eu e esse homem. Eu falei, amigo em comum? Que amigo? O que foi seu chefe na multinacional. Eu falei, sim. Ele falou, inclusive já falei com ele. Ele falou para mim que você teve uma sociedade que não deu certo, mas que você é um furacão e que eu posso te contratar de olhos fechados. Eu falei, não. Eu falei, mais ou menos. Eu falei, eu trabalhava com marketing, que é uma experiência que eu tenho. Aqui só tem uma vaga para gerente administrativo financeiro. E se é uma coisa que eu não entendo, é de matemática, tanto que eu tô falida, tanto que eu nunca dei certo. Tudo que eu não consigo juntar um centavo. Que eu e o dinheiro, a gente não tem afinidade. E ele me olhou e falou assim, você tem entusiasmo? Eu falei assim, é a única coisa que eu tenho, que se eu perder a minha fé e o meu entusiasmo, aí eu já não sei o que vai ser de mim, né? Então tudo bem, porque o que você diz não saber, eu domino, que é a matemática. E vou ter toda a paciência do mundo para te treinar se você tiver entusiasmo, porque eu não posso treinar alguém que não tem entusiasmo. E eu mesmo assim, eu falei, bom, ele falou, pode começar amanhã? E aí a menina já ia meio que sair, ele antecipou, porque ela queria sair antes, ele antecipou, ele falou que ele ia me treinar, e não a secretária. Porque como tinha começado do zero, ele se propôs a me treinar. E aí aquela minha amiga conservadora, que eu conheci na multinacional, de quem eu já tinha me tornado uma grande amiga e me ajudou no período do acidente, eu falei para ela, mas você imaginou? O que eu vou fazer nesse cargo? Ele vai me mandar embora. Ela falou, olha, eu acho que está na hora de você aprender a lidar com dinheiro, né? Você, a sua vida até agora, uma série de coisas, essa luta contra o sustento, nunca sai do mesmo lugar, é capacitada, é inteligente. Você não acha que é uma boa ideia pegar essa oportunidade? E como a palavra dela era muito importante para mim, eu ouvia tudo que ela dizia, eu falei, tá bom, eu vou começar lá. E comecei. E ele aceitou, eu disse que durante um ano eu não podia mover esse braço. E ele, de boa, eu falei, eu preciso fazer, eu tenho que sair para fazer raio-x. E ele falou, não tem problema nenhum. Enfim, esse emprego, quando eu vi, realmente eu aprendi a administrar, ele me ensinou e quando eu vi, eu tinha me tornado, sim, uma gerente administrativo financeiro. E aí, já estava 4 anos lá, nós estávamos passando já para 96, eu já estava mais estabilizada e eu procurei o Dr. Júlio na faculdade, que era meu padrinho, ele me convidou para escrever artigos para a faculdade e aí ele também me apresentou para o diretor de teatro, porque daí, com o sustento garantido, com o aluguel, aquelas preocupações com as necessidades básicas supridas, sobrou aí o meu tempo, eu podia, porque eu não sou uma pessoa que durma em paz se eu estiver devendo contas básicas. Tem gente que não liga, eu ligo. Então, o aluguel que estava no nome do meu amigo, para mim faria muita diferença se eu não honrasse esse compromisso, né? E aí, ele me apresentou pro diretor de teatro lá da Ibero na época. E ele estava fazendo ensaios para a peça O Inspetor Geral de Nicolai Gogol. E eu fiz um teste, e eu já tinha passado na primeira fase de teste com Antônio Filho, então eu sabia que eu tinha um talento. E eu peguei a protagonista e começamos os ensaios. Só que, por ser um grupo de faculdade, olha, foi muito estressante. O cara que ia fazer o governador, que seria o meu marido na peça, uma hora ia, depois não ia, aí um vinha sem o texto decorado, o outro vinha com o texto pela metade, aí um questionava a adaptação do diretor. Olha,
foi muito estressante, muito estressante. Chegou num ponto que o que fazia o papel principal, que era o governador, não dava mais. E aí tinha um rapaz novinho, ele era uns 10 anos mais novo que eu, aluno lá da Ibero. E ele sempre estava assistindo nossos ensaios, para ver se vagava, se tinha uma vaga lá para ele pegar, porque ele queria também. Aí eu falei pro diretor, por que a gente não faz um teste com ele para ver se ele pode ser o governador? Ele é novinho, né? Muito novinho, mais novo que eu. E fizemos. Não é que o menino foi um show de talento? Enfim, a gente botou o inspetor-geral de Nicolai Gogol em cartaz no teatro da faculdade. Foi um sucesso. Ficamos acho que 2 meses em cartaz, de sábado só, né? Foi um sucesso estrondoso. Eu pude constatar mesmo meu talento para interpretação. O governador foi um sucesso. Tinha um rapaz, um senhor, que fez um papel lá mais velho, que inclusive, a conhecer ele lá, ele fez muitas propagandas na TV, onde precisavam de senhores, né? Ele fez. Tinha um rapaz que não falava nada, ele tinha que só movimentar. Depois virou um estudante fez fazer faculdade de artes. Enfim, foi um sucesso. Foi em 96 isso. E quando encerrou a peça, que terminamos tudo, em vez daquilo, foi que nem nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei que eu não queria ficar lá. E quando eu realizei o sonho, né, artístico, fiz uma peça, já estava mais tranquila, poderia lutar. Eu cheguei à conclusão que não tinha nascido para aquilo. Aquele trabalho em equipe não era para mim. Eu não tinha paciência, mesmo não sendo pessoas famosas. Tinha o ego, pessoas que não decoram o texto, uns que chegam atrasado para o ensaio. Eu não suporto falta de compromisso. Para mim, nesse ponto, desde que eu comecei a trabalhar, eu tenho compromisso com hora, eu sou pontual, aquilo que eu me proponho a fazer eu faço e faço mais do que me pedem. Eu não me limito a fazer aquilo que é a minha função. Eu sempre fiz mais do que me pediram. Então, para mim, foi muito difícil trabalhar com aquele pessoal. Foi um sucesso, mas graças a Deus, encerrei com chave de ouro esse sonho também. O sonho artístico ficou ali, no Teatro da Ibero. Eu não retomei mais ele. E aí decidi que realmente das artes, porque cantar eu não podia, pintar era uma catástrofe. Eu falei, então agora é a arte mesmo da escrita. Eu vou querer ser só escritora. Eu não quero nem pensar em teatro. E aí eu comecei a desenvolver um livro. Aquele livro de 89, ele vinha vindo. E depois, a partir de 96, eu investi mesmo fundo, já que as minhas contas estavam pagas. Então, a partir de 96, eu comecei a escrever mesmo para valer o meu primeiro livro. Mas sobre a história do livro, eu vou deixar para a próxima rota. Paz, navegantes, a todos nós!